Muito bem. A pergunta de hoje, ela nos foi enviada pelo Afonso do setor Coimbra. E o Afonso vai direto ao ponto. Ele faz a pergunta assim: por que o padre não pode casar? Rapaz, essa pergunta aí eu acho interessante, porque muita gente me faz ela e fala assim, faz acreditando que não tem resposta. Eu costumo dizer o seguinte, você não vai conseguir fazer uma pergunta que a igreja já não tenha se debruçado sobre ela, com os bispos, com os cardeais, e buscado uma resposta plausível, uma resposta que fundamenta a nossa fé católica. O que não quer dizer que a nossa resposta católica sirva para alguém que segue uma outra direção, uma outra denominação, uma outra forma de tentar se relacionar com Deus. Mas para os católicos existe sim uma resposta. Eu vou primeiro responder de acordo com o catecismo, direitinho do jeito que está no catecismo da igreja. Daqui a pouco eu quero até dar um pouquinho da minha opinião para você sobre isso. Mas diz o seguinte, o catecismo da Igreja Católica, no artigo, no parágrafo, número 1579, diz assim: todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, normalmente são escolhidos entre os homens fiéis que vivam em celibato e pretendem manter o celibato por causa do reino dos céus. Isso você encontra em Mateus 19, 12. Chamados a consagrar-se com o indiviso coração ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor. Olha que expressão legal. Cuidar, consagrar-se com um indiviso coração ao Senhor. Quer dizer, o seu coração não se divide entre Deus e a família, entre as suas coisas, os filhos, as coisas de Deus. Não, o seu coração é inteiro de Deus. E a cuidar das coisas do Senhor. Entregam-se inteiramente a Deus e aos homens. O celibato é um sinal dessa nova vida, a serviço do qual o ministro da igreja é consagrado. Aceito com o coração alegre, ele anuncia de modo radiante o reino de Deus. Você pode também, para completar essa resposta, no parágrafo 1580, que diz: nas igrejas orientais, os bispos são celibatários e os padres e diáconos podem ser casados. Olha que interessante, na igreja oriental, os bispos são celibatários e os padres e diáconos podem casar. Porém, são numerosos os padres, os presbíteros, que fazem opção pelo celibato lá no Oriente. Parágrafo 1583 diz assim: alguém validamente ordenado pode ser destituído das obrigações ligadas à ordenação. Sabe, o Papa, ele pode te desobrigar do exercício do sacerdócio, mas jamais poderá voltar a ser leigo, no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação permanece para sempre. A vocação e a missão recebidas no dia da sua ordenação marcam a pessoa de modo permanente. Como você vê, meu irmão Afonso, o celibato é muito mais uma questão de opção pessoal do que proibição da igreja. Você pode participar da igreja como diácono, como leigo, viver intensamente a sua fé sem fazer opção ao celibato. Mas aqueles que fazem essa opção e se tornam padres é porque percebem a importância disso. É o fato de você ser inteiro de Deus. Eu não posso dar uma resposta pela minha mulher e pelos meus 3 filhos. Eu respondo por mim. E somente aquele que vive o interior da igreja percebe isso. Mas eu quero fazer um comentário muito rápido, que não é teológico nem nada, mas só para te levar a uma reflexão. As pessoas acham que o celibato é algo da Igreja Católica. E eu queria dizer para você que não é. E eu acho engraçado porque é muito comum as pessoas criticarem e até considerar o sexo como sendo uma coisa de uma importância acima da importância que realmente tem. Não é importante, claro, mas principalmente num projeto de família. O sexo fora de um projeto de família, ele não tem muito sentido. Busca, por exemplo, os monges de outras religiões, os budistas, por exemplo. Você pode ver, você já viu na televisão, eles não são casados, não é? E várias outras religiões orientais, é muito comum a pessoa fazer opção por permanecerem solteiros, por serem celibatários. Isso não é coisa da Igreja Católica, não. Isso é coisa de quem quer se entregar inteiramente a um objetivo. Tem gente, às vezes até pelo simples fato de ser empresário, não casa.
porque não tem tempo. Ora ele está aqui, depois ele está do outro lado do mundo. É o ritmo de vida. Então, são opções que a gente faz. Quem se entrega inteiro a uma causa, às vezes, não tem condição de dividir isso com a família.